Bem, pessoal, então esse módulo consiste de uma discussão aqui sobre quádricas. Então, nós vamos apresentar as quádricas em 3 ou 4 módulos. Então, nós vamos começar hoje discutindo o elipsoide e o hiperboloide, e depois a gente vai discutir as outras quádricas. Essencialmente, uma quádrica é a versão tridimensional de uma cônica, né? As cônicas que a gente já aprendeu, as elipses, parábolas, hipérboles, que são curvas no R2. Agora a gente vai tratar de superfícies no R3 que tem muita coisa em comum com as cônicas. Então essas são chamadas quádricas. E da mesma forma que uma cônica ela é descrita algebricamente por uma equação do segundo grau em 2 variáveis, uma quádrica vai ser descrita também por uma equação do segundo grau, só que agora em 3 variáveis. Tá? Então, essas 3 variáveis vão representar as coordenadas de um ponto no espaço tridimensional, e a gente vai discutir, então, tanto a parte geométrica das quádricas, quanto a parte algébrica, né, quanto a sua caracterização algébrica. Então, a gente vai basicamente falar ao longo de todos esses módulos sobre quádricas, de elipsoides, hiperboloides, paraboloides e cilindros. Tá? Então, nós vamos começar agora com o elipsoide. O elipsoide, ele é essa figura, né? Geometricamente, essa figura, você pode pensar como uma esfera um pouco alongada ou achatada. E isso, obviamente, que vai depender dos parâmetros envolvidos na equação. Então, essa daqui é a equação do elipsoide, né? Aqui a gente vai tratar das quádricas com a equação na forma canônica, isto é, a quádrica está numa posição específica no sistema de coordenadas cartesianas aqui do espaço tridimensional. Então, ela está, por exemplo, esse elipsoide está centrado na origem e com eixos paralelos aos eixos coordenados. Então, por conta disso, a equação fica uma equação mais simplificada, uma equação mais simples. Quando essa quádrica está deslocada, o centro está deslocado da origem, ou os seus eixos estão deslocados ou inclinados, enfim, não são paralelos aos eixos coordenados, a equação fica um pouco mais complicada, vai envolver outros termos, né, termos mistos, termos lineares, como essencialmente, ou da mesma forma como a gente vê com as cônicas, né? Uma cônica na forma canônica tem uma certa equação. Quando ela está deslocada, transladada ou inclinada, a equação fica um pouco mais complicada, e apresentando termos mistos, produto das variáveis, ou termos lineares. Mas a ideia aqui desses slides é a gente discutir a quádrica na sua forma mais simplificada, para a gente entender bem a essência, tanto das propriedades geométricas, quanto da caracterização algébrica pela equação. Tá? Então, o elipsoide, a gente já vai ver que ele tem tudo a ver com elipses, lá no R2, as curvas cônicas, elipses. O elipsoide, ele é, então, essa figura descrita por essa equação aqui, né? Essa equação que é uma equação, como eu tinha dito, uma equação do segundo grau em 3 variáveis. Aqui, A, B e C são números positivos que representam, geometricamente, eles representam as medidas, tem a relação com as medidas dos eixos. Então, a gente tem aqui um eixo do elipsoide, tem aqui um outro eixo nessa direção horizontal e tem um eixo na direção vertical. As medidas desses 3 eixos estão relacionadas com esses valores A, B e C. Tá? Pois bem, e uma coisa extremamente importante e útil para você estudar e analisar as quádricas são justamente os cortes, as seções planas dessas quádricas. Então, a quádrica é uma superfície, mas quando você intersecta ela com um plano, você vai ter uma curva. Tá? E é isso que a gente vai estudar, como são essas curvas
e interseções de uma quádrica, de uma superfície quádrica com um plano. Então, a gente vai fazer os dois caminhos, tanto de partir da quádrica, intersectar com um plano e ver qual é a curva, tanto geometricamente, como a gente está vendo aqui, né, a curva, uma elipse, e a sua equação, quanto o lado contrário. A gente tem uma equação, faz a interseção com planos, pelas interseções, sabendo que são essas interseções, se são elipses, parábolas, hipérbole, etc., a gente consegue, ou pode pelo menos tentar identificar que quádrica é essa. Tá? Então, normalmente, é o tipo de situação, de exercício que a gente vai enfrentar, encarar, são esses exercícios, né? Você achar as interseções de uma certa quádrica com certos planos, ou, dada uma certa equação, você tentar determinar que quádrica é essa, conhecendo as interseções delas com os planos. Então, por exemplo, aqui a gente tem a interseção de uma quádrica com um plano vertical x igual a uma constante. Essa constante é o k que aparece aqui e ela está entre menos a e a. Pois bem, então, dependendo do valor dessa constante, a interseção da quádrica, do elipsoide com um plano, vai resultar numa certa curva. Né? Então, é isso que a gente vai estudar agora. Então, note o seguinte, aquela equação que a gente tinha, nós fizemos x igual a k, onde k é uma constante, então x igual a k é a equação de um plano, que é esse plano aqui, vertical. Jogamos x igual a k naquela equação do elipsoide e isolamos, deixamos isolados as variáveis que restaram, y e z. Então, nessas variáveis y e z, e que aqui a gente tem um plano representado justamente pelas variáveis y e z, o que é representado por essa equação aqui? O que essa equação aqui representa? Bem, dependendo dos valores de k, se forem de tal modo que esta expressão aqui é positiva, 1 menos k quadrado sobre a ao quadrado, isso aqui vai representar uma elipse nas variáveis y e z, no plano yz. Tá? Então, dependendo do valor de k, isso vai ser uma elipse. Mas note que para isso de fato representar uma elipse, esse k tem que estar entre menos a e a. Por quê? Se esse k for, por exemplo, maior que a, essa conta aqui dá maior que 1, esse número, portanto, aqui dá um número negativo e, portanto, o conjunto é vazio. Não vai existir nenhum y, um z que satisfaz isso aqui, essa igualdade aqui, se aqui resultar um número negativo. E isso aqui só vai resultar um número positivo, ou zero na pior hipótese, quando o k está entre menos a e a. Então, a gente vai analisar separadamente quando o k está estritamente entre menos a e a, caso em que essa expressão dá um número positivo, e, portanto, isso aqui define uma elipse. Então, agora a gente vai variar um pouquinho esses valores de k e vai enxergar essas elipses, como são essas elipses. Então, aqui, por exemplo, a gente está no k igual a zero. Né? Variando um pouquinho, aqui o k talvez seja k igual a 2. Né? A gente tem aqui ó, o eixo x, né? Então aqui está o 0, aqui está o 5, então aqui provavelmente é k igual a 2. Então, com k igual a 2, a interseção também deu uma elipse, só que uma elipse menor. Uma elipse menor. Então, note o seguinte, que dependendo dos valores de k, essa expressão muda de valor, e isso tem a ver com os eixos e com o tamanho da elipse. Então, conforme essa expressão vai mudando de valor, por exemplo, se k igual a 0, essa expressão aqui vale 1. Se k igual a 2, essa expressão já vai valer algo um pouco menor do que 1. Isto significa que quando eu passar dividindo aqui para isolar e deixar a equação da elipse na forma canônica, vai dar os elementos que estarão no denominador serão menores, significando justamente isso que a gente está enxergando aqui, geometricamente, que os eixos diminuem. Tá? E uma situação extrema é quando k igual a menos a ou quando k igual a a. Aqui, nesse caso, a ilustração é quando k igual a a. Então, quando k igual a a, aquela expressão dá zero, vou voltar aqui um pouquinho, essa expressão aqui, quando k igual a a, ela vale zero, e, portanto, a equação fica isso aqui. Ora, só tem um
par ordenado YZ que satisfaz essa equação. É o 0, 0. Junto com o x igual a k, eu tenho uma tripla ordenada, que é 0, k para o x, 0 para o y e 0 para o z. É esse pontinho que a gente está enxergando aqui. Bem, e o que acontece quando a gente intersecta esta quádrica, esta superfície, com um plano x igual a k, com k maior do que a ou menor que menos a? Bem, a gente não vai enxergar nada, a gente não vai cruzar o plano com a hiperboloide, com o elipsoide, vai dar o conjunto vazio, tá? Bem, essencialmente para o elipsoide é isso que acontece. Qualquer que seja o plano, a gente vai ter esse tipo de situação. A gente vai aqui considerar planos paralelos aos planos coordenados, então aqui esse primeiro plano x igual a constante, esses planos x igual a constante são planos paralelos ao YZ. Então são paralelos ao YZ, voltando aqui, ó, e a gente vê que o corte é uma elipse no sistema YZ. Agora, se a gente tomar outros planos paralelos, por exemplo, ao plano XZ ou paralelos ao plano XY, a gente vai perceber, e já dá para a gente vislumbrar aqui, que qualitativamente a gente vai ter a mesma coisa, né? Por exemplo, trocando aqui um plano Y igual a constante. Então, aqui a gente tem, ó, aqui a gente tem um plano y igual a constante. A análise é essencialmente a mesma, vão ser elipses também, as interseções, só que agora, como y é constante, as elipses vão ser nas variáveis x e z. Tá certo? E, analogamente, para os planos horizontais, ou seja, planos da forma z igual a k. Então, planos da forma z igual a k, uma análise similar àquela, a gente tem a equação nas variáveis x e y, aqui está o plano xy, e aqui está o corte que a gente enxerga do plano com a quádrica, que é uma elipse também. E, obviamente, que vai depender desse valor de k para que isso realmente seja uma elipse. Se k está entre menos c e c, essa expressão é positiva e, portanto, isso dá uma elipse. Conforme k vai variando em direção a c ou a menos c, essa conta vai diminuindo e que junto com esse A e com esse B, você vai tendo elipses cada vez menores, né? Por exemplo, aqui, e no extremo, um pontinho apenas quando K igual a C, por exemplo. E quando K igual a menos C, um plano aqui embaixo também ia intersectar a quádrica num único ponto. Então, essencialmente, nós temos isso para o elipsoide. As interseções com esses planos do tipo x igual a k, y igual a k ou z igual a k, são elipses para k num certo intervalo e um pontinho quando k assume dois valores específicos e é o conjunto vazio quando k está fora desse intervalo. Tá? Essencialmente, nós temos isso. Aqui a gente tem uma representação em forma de curvas de nível, que também é muito útil e comum, né? A gente tratar dessa maneira nos cursos de cálculo. Então, por exemplo, considerando particularmente os planos horizontais, que são da forma z igual a k, essas curvas que a gente enxerga, né, são as chamadas curvas de nível. Curva de nível 0, curva de nível 1, curva de nível 2 e etc. Então, são todas as curvas de nível. E a gente enxerga aqui todas elas projetadas lá no plano XY, tá? Então, essa terminologia, essa forma também de se expressar como curvas de nível, ela é muito conveniente num curso de cálculo. Bem, o elipsoide realmente é uma figura bastante simples, né? Não tem muitos detalhes, mas agora a gente vai ver uma que tem um pouquinho mais de sutileza, que é o hiperboloide. E hiperboloide, bem, a própria palavra diz, deve ter alguma relação com hipérboles, e naturalmente que a gente vai enxergar isso daqui a pouco. Certas hipérboles dentro desse hiperboloide, que são justamente interseções desse hiperboloide com planos. O hiperboloide, então, é um outro tipo de quádrica, é uma outra quádrica. Na verdade, o hiperboloide é uma classe mais geral, tem vários tipos de hiperboloide, a gente vai ver aqui
dois tipos de hiperboloide, ou três, essencialmente, o hiperboloide de uma folha, o hiperboloide de duas folhas e o hiperboloide degenerado, que a gente vai chamar de cone. Tá? Então, nós vamos começar aqui vendo o hiperboloide de uma forma mais geral e algébrica, por enquanto, e depois a gente, dependendo dos valores de um certo parâmetro, que é esse parâmetro alfa aqui, a gente vai ver que tipo de hiperboloide é. Se é de uma folha, se é de duas folhas, ou se vai ser um cone. Então, essa é a equação geral de um hiperboloide. Aqui, de novo, A, B e C nós consideramos como escalares positivos, e alfa é um parâmetro. Então, com base no valor desse parâmetro alfa, a gente vai dizer se o hiperboloide é de uma, de duas folhas ou se é um cone. Tá? Então, nós vamos começar aqui com o alfa igual a 1. Na verdade, alfa igual a 1 é só uma particularidade, mas que não tira a generalidade da discussão. Qualquer alfa positivo se encaixa nessa mesma categoria. Qualquer alfa positivo. Por exemplo, se alfa fosse igual a 10, eu poderia dividir tudo por 10 e teria alfa igual a 1 ali. E o A, B e C que ficariam modificados, mas na essência a gente teria a mesma coisa. O importante aqui é a questão de, nessa equação, quantas dessas expressões que aparecem nesse primeiro membro têm o sinal positivo e quantas têm o sinal negativo acompanhando. Essa que é a coisa importante. Então, quando alfa é um número positivo, por exemplo, quando alfa é igual a 1, a gente vai ter justamente aqui duas parcelas, ou dois termos com o mesmo sinal positivo e um termo com o sinal negativo. E isso é o que vai dizer se o hiperboloide é de uma folha, de duas folhas, etc. Então, nesse caso, vai ser um hiperboloide de uma folha. Tá? Então, quando alfa é um número positivo, por exemplo, alfa igual a 1, essa equação aqui, ela descreve um hiperboloide de uma folha, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Quando esse alfa assume um valor negativo, por exemplo, menos 1, mas como eu disse, da mesma forma, poderia ser o valor menos 10, menos 20, menos 30, e você dividiria por 10, 20 ou 30 e ficaria menos 1 ali naquele lugar, né? E aqui o A, B e C que ficariam divididos. Ficariam multiplicados por um certo fator, tá? Quando alfa igual a menos 1, a gente vai ter um hiperboloide de duas folhas. Bem, e daí, como eu falei aquela hora, tem a ver com a quantidade de sinais positivos e negativos dessa expressão. Bem, quando alfa igual a menos 1, eu posso multiplicar tudo por menos 1, daí aqui voltaria a ficar 1, e aqui a gente teria dois sinais negativos. Né? Então, quando alfa igual a menos 1, se a gente multiplicar daí tudo aqui por menos 1, aqui voltaria a ficar 1, e aqui ia ficar mais, aqui menos e aqui menos. Então, a gente teria essa expressão aqui, igual a 1 no segundo membro, com dois sinais de menos. É o hiperboloide de duas folhas. Quando alfa igual a 1, a gente tem 1 aqui e um sinal de menos. É o hiperboloide de uma folha. Né? E uma outra situação, que a gente chama até de hiperboloide degenerado, uma situação degenerada, é quando alfa igual a 0. E que, nesse caso, a gente vai ter um cone. Bem, então vamos começar agora a estudar um pouquinho melhor o hiperboloide de uma folha. Bem, o hiperboloide de uma folha tem esse gráfico, né, uma figura que acredito que muita gente já viu, já conhece, de alguma maneira já viu essa figura, né, sei lá, o formato de um vaso, alguma coisa assim. E esse é o gráfico, essa é a forma da superfície que é o hiperboloide de uma folha, e a equação é essa equação aqui, que é justamente aquela equação geral que a gente discutiu agora há pouco, com o alfa igual a 1. Então, alfa igual a 1, a gente tem aqui dois termos com sinal positivo e um termo com sinal negativo. E isso é o que vai determinar a quantidade de folhas. Um termo com sinal negativo aqui, uma folha. Tá? E agora o que a gente vai fazer, e que vai ser um pouquinho mais elaborado do que no caso do elipsoide, são as interseções com os planos. Planos verticais,
planos verticais paralelos ao YZ, planos verticais paralelos ao XZ e planos horizontais paralelos ao XY. Então, vamos analisar essas interseções. Então, por exemplo, com planos verticais, aqui a gente tem que prestar atenção que vai acontecer alguma coisa interessante, que é diferente do caso do elipsoide. Lá, as interseções só aconteciam não vazias para um determinado intervalo para o parâmetro K. Agora não. A gente vai ver agora que não importa qual seja o valor de K, as interseções sempre vão existir, sempre. E a gente vai ver que sempre serão hipérboles. Mas tem um detalhe. O detalhe aqui que a gente vai perceber é justamente o formato dessas hipérboles. Então aqui, por exemplo, a gente tem a interseção com o plano x igual a zero. O K aqui nesse desenho é zero. E a interseção dá essa hipérbole aqui, no plano YZ. Conforme a gente vai variando o valor de K, esse plano ele vai se deslocando. Por exemplo, aqui para trás, aqui, né, os valores positivos de X. E vamos ver o que vai acontecer conforme esses valores alteram. Que tipo de interseção a gente vai encontrar. De novo aqui, ó, uma interseção, uma hipérbole também, parecida com a outra, com as mesmas características qualitativas da outra hipérbole. Obviamente que os parâmetros da hipérbole mudam, porque conforme o K muda, essa expressão muda, e quando você passa dividindo aqui com o B e com o C, junto com o B e com o C, você tem valores diferentes para os parâmetros da hipérbole, que você já estudou no começo da disciplina. Então, mas são hipérboles. Agora, tem uma situação que é uma situação um pouco diferente nesse caso. Mesmo que o K seja muito grande, maior que A, essa expressão, o que vai acontecer é que ela vai ser um número negativo. Mas isso aqui vai continuar sendo uma hipérbole. Só que se isso aqui agora for um número negativo, a hipérbole ela vai, ao invés de estar com os seus focos no eixo horizontal, né, que seria o eixo paralelos ao eixo Y, ela vai estar com focos paralelos ao eixo Z. Então é isso que a gente vai observar daqui a pouquinho. Essa é uma situação extrema, que é quando o plano, vou voltar aqui, quando o plano encosta bem nessa parte que eu vou chamar de cintura, na cintura do hiperboloide, quando o plano toca nessa cintura, tangencia, a interseção, olha o que vai ser. Vai ser um par de retas. E isso é uma coisa interessante aqui no caso do hiperboloide. É uma figura que você observa que ela é toda curva, né? É uma figura toda curva, mas dependendo do plano que cruza essa figura, vai cruzar ao longo de duas retas. Ou seja, essa figura que é toda curva, nela estão contidas retas, muitos pares de retas. E é o que a gente enxerga aqui. Essas duas retas aqui, essas duas retas estão contidas na figura. E isso parece um pouco, assim, fora do que a gente imagina, né? E a equação dessas duas retas é dada justamente por isso aqui, que é quando o x igual a k e o k é aquele valor a, porque daí anula a expressão que tinha aqui no segundo membro, ó, essa expressão quando k é igual a fica nula, e portanto fica esse zero aqui. Tá certo? Pois bem, agora vamos ver o que acontece conforme você aumenta ainda mais o valor de k. Ele antes estava de zero, foi aumentando, chegou no valor a. Agora, se a gente aumentar um pouquinho mais, também vai ser hipérbole, só que essas hipérboles vão ter outro formato. A hipérbole, ao invés de ser assim, deitada, né, com focos aqui na horizontal, ela vai ter focos na vertical, que é essa hipérbole aqui, ó. Essa hipérbole aqui é justamente essa interseção aqui. Então, todas são hipérboles, porém, elas mudam. Num certo ponto, elas giram 90 graus. Tá? E a mesma coisa aqui. Tá? Exatamente a mesma análise é feita quando você tem planos verticais paralelos ao XZ, ou seja, planos da forma Y igual a constante. Então, é exatamente a mesma análise. E uma análise um pouquinho diferente é quando você tem planos horizontais. Quando você tem planos horizontais, todos os cortes vão existir, não importa qual seja o nível do corte, Z igual a K, vai existir um corte, e sempre vai ser uma elipse.
Quando k igual a 0 é o menor valor desse número aqui no segundo membro, e, portanto, quando k igual a 0, a gente vai ter a menor elipse, que é justamente a cintura. E conforme o k vai aumentando ou diminuindo, você vai tendo outras elipses. Conforme o k vai aumentando, sendo diferente de 0, essa expressão aqui vai aumentando, e quando ela passa para baixo junto com a e b, vai tornando as elipses cada vez maiores. E isso, não importa qual seja o nível, sempre vai dar uma elipse. Tá? Então, aqui no nível 0, né, aqui a gente tinha um certo nível lá embaixo, daí o nível 0 na cintura do hiperboloide, aí um outro nível, e a gente sempre vai ter as elipses. Tá? Então, essa é a discussão do hiperboloide de uma folha. Bem, nós vamos interromper aqui a discussão, daí nós retornamos no próximo bloco com a discussão sobre os hiperboloides de duas folhas, depois os cones e, na sequência, as outras quádricas. Tá? Então, agora nós vamos interromper esse bloco e voltamos em seguida com a discussão sobre as outras quádricas.